Fala galera, tudo bem? Professor Emerson na área. Hoje a gente vai falar de um tema muito peculiar. A gente usa bastante, mas a gente quase nunca observa, a gente quase nunca para pensar sobre esse tema, que é a relação do modo verbal, chamado modo verbal imperativo. Beleza? Só para a gente recordar rapidinho, quando eu falo do modo verbal, cada modo verbal em língua portuguesa, ele tem uma característica. O modo indicativo, ele trabalha uma relação de certeza. O modo subjuntivo trabalha uma estrutura de hipótese ou de incerteza, também posso pensar dessa forma. E o modo imperativo trabalha a relação de ordem, beleza? Então sempre que a gente recebe uma ordem, seja num campo verbal, seja num campo não verbal, eu tenho a relação de uma estrutura imperativa, beleza? E aí, cara, o que acontece? Fica ligado nesse bizu. Quando eu penso na relação do modo imperativo, a gente já pode associar isso a outros links. Se liga. Se eu penso numa relação de função da linguagem, olha, se liga aqui. Eu tenho aqui uma relação de uma função chamada de função conativa, beleza? Onde eu coloco o meu receptor em destaque. E o modo imperativo é justamente isso. Quando eu coloco o meu receptor em destaque. Então eu tenho um processo de interlocução, beleza? Tem uma pessoa X na minha frente e com essa troca de informações é o meu processo de interlocução. O que acontece? O modo imperativo ele vai priorizar quem? Justamente o meu receptor da mensagem, beleza? É o cara que recebe, o cara que está esperando alguma coisa de você, beleza? Pensando nessa ideia do modo imperativo, como é que eu vou construir essa minha ideia? O modo imperativo, meu parceiro, ele vai trabalhar o quê? Como um derivativo das relações de presente. Se liga só, Little Boy. Eu vou ter a seguinte estrutura. Eu tenho o meu presente no indicativo e eu tenho o meu presente de subjuntivo. E o meu imperativo, afirmativo e negativo vão depender justamente dessas transições de presente. Só que tem alguns detalhes. Se liga só. Quando eu penso no meu imperativo, eu não posso dar ordem para mim. E aí, automaticamente, cai a primeira pessoa do singular. Beleza? Se liga só. A primeira pessoa do singular caiu. Não vai existir nem no afirmativo e nem no meu negativo. Tá fora. Exit, saiu. E aí, o que vai acontecer? No meu imperativo afirmativo, eu vou precisar construí-lo em cima de relações de presente do indicativo, que são as segundas pessoas, tu e o vós, e do meu presente subjuntivo, onde eu vou utilizar o ele, o nós e o eles. Repara só num detalhezinho. Quando eu chego aqui no ele e no eles, eu tenho uma transformação. Pensa, eu posso dar uma ordem para uma pessoa que não está recebendo a mensagem? Óbvio que não. E aí, se eu não consigo trabalhar em cima dessa relação, o ele vai se transformar no você, pronome de tratamento. E o eles vai se transformar no meu vocês. Então vou ter que ficar atento a esses detalhezinhos aqui. Além disso, o tu e o vós que eu vou utilizar do presente do indicativo, eu vou cortar o meu S aqui do final, ó. Tá vendo? Agora é um jogo de Ctrl+C, Ctrl+V, corta e cola, copia e cola. O que vai acontecer? Vou trazer para cá. Como é que vai ficar essa conjugação? Conquista, tu. Agora, vou vir para o subjuntivo. Conquiste, você. Continua no subjuntivo. Conquistemos, nós. Vou para lá. Conquistai. Lembrando, vou cortar o S do final. É time, beleza? Vós. E por fim, conquistem vocês, beleza? E assim eu faço a minha construção do imperativo afirmativo, ok? O negativo é ainda mais simples. Olha o que acontece. O meu imperativo negativo, eu tenho uma cópia fiel do presente do subjuntivo. Vai ficar muito mais fácil. É só pegar aqui, ó, Ctrl+C, selecionei, Ctrl+C, Ctrl+V, very easy. Se liga só, vou copiar para cá, óbvio, utilizando uma estrutura de negação, já que eu estou falando do meu imperativo negativo. Então vou vir para cá. Como é que vai ficar isso aqui, ó? Não conquisteis tu, não conquiste você, não conquiste não conquistemos
Nós não conquisteis. Vós não conquistem vocês. Beleza? Very easy. Did you stand there or did you not stand there, guys? Beleza? Então vamos lá, galera. Vamos pro próximo quadro? O quadro é novo. Caramba, que loucura! Vamos lá, galera. Então o que vai acontecer? Vou trabalhar aqui alguns pontos que acontecem em relação ao meu verbo no imperativo. Gostou da mágica, né, moleque? Aqui pura magia. Vamos lá! Seguinte, primeira coisa aqui, eu tenho 4 pontos a levar em consideração pensando na estrutura do meu verbo no imperativo. Olha só, primeira coisa, quando eu penso no meu verbo no imperativo, normalmente a gente coloca, já falamos sobre isso, a relação da minha função apelativa, que eu também poderia chamá-la de conativa, ok? E a minha ideia em relação a esse meu verbo no imperativo é justamente colocar o meu receptor em destaque. Tanto é que olha como é que a gente construiu as pessoas gramaticais. Tu, você, beleza? Nós, você e eu. Olha que loucura! Nós, vós e vocês, sempre colocando a estrutura do tu, da segunda pessoa, nessa minha relação. E é por isso que eu transformo na relação da minha função apelativa. Tanto é que eu tenho o meu receptor em destaque, beleza? Outra estrutura que nós podemos perceber em relação ao meu verbo imperativo, eu tenho a relação dos textos injuntivos. Nós sabemos que existem 6 tipos de texto em língua portuguesa: narrativo, descritivo, dissertativo, argumentativo, expositivo e texto injuntivo. O texto injuntivo é justamente o texto que me atribui uma relação de ordem. E eu tenho N gêneros textuais que partem desse meu texto injuntivo. A gente conhece receita de bolo, é um tipo. Posso pensar em receita médica, também é outro tipo. Você usa o tempo todo a relação de verbos de imperativo. Quando a gente assiste um programa de receita ou quando a gente quer cozinhar e pega uma receita no YouTube, a pessoa sempre fala o quê? Acrescente, misture, pegue, bata e por aí vai. Todas essas relações trabalham uma perspectiva de um texto injuntivo, ou seja, um texto que atribui uma relação de ordem. E a gente observa bastante isso nas nossas redes sociais. Repara, sempre que você vai assistir um vídeo no YouTube ou tá passando lá os seus stories em relação ao Instagram, toda hora aparece lá uma propaganda. Compre, fale, pense, escute, assista, beleza? Se inscreva no canal, beleza? Tudo isso me remete à minha relação de propaganda. E isso está sempre no nosso dia a dia, sempre batendo na nossa porta. E às vezes a gente não percebe. E olha que loucura, isso pode trabalhar tanto numa linguagem verbal quanto numa linguagem não verbal. Pensa, linguagem não verbal, ordem, posso te falar um montão. Quer ver? Se eu pensar na placa de trânsito, quando você pega uma seta com aquela linha transversal, você sabe que é o quê? Proibido virar à direita, proibido virar à esquerda. Ou seja, por mais que não tenha nada escrito, não tenha uma palavrinha ali, você percebe que tem uma ordem inserida naquela placa, semáforo e coisas do tipo. Que na linguagem verbal eu tenho uma penca, né? Propaganda, outdoors, eu tenho uma gama muito grande quando eu penso nessa relação da minha linguagem verbal. Então reparem que o meu verbo no imperativo, senhores, ele está no nosso dia a dia o tempo todo, principalmente numa sociedade de consumo que pede que a gente compre o tempo todo, ok? Só uma diferençazinha rápida nessa história que você também pode levar em consideração é quando eu uso o tu e quando eu uso você, beleza? O que vai acontecer aqui? Emerson, o tu e o você, eu estou me referindo à mesma pessoa, não tô? Tô. Quando eu dou uma ordem individual para uma pessoa X, eu uso o tu, beleza? Mas quando eu uso numa propaganda, por exemplo, eu preciso usar o você, porque eu estou dando ordens para todos, mas individualizadas. Tanto é que vem pra caixa você também. Vem você, repara. E por mais que eu tenha um erro ali na construção do imperativo, essa frase musicalmente ficou muito interessante. Beleza, galera? Então reparem que o imperativo está o tempo todo na nossa vida e às vezes a gente não percebe. Show de bola? Então, galera, só mais um bizuzinho, ó. Curta e siga as nossas redes sociais. E, peraí, curta e siga Audi, beleza? Então,
Galera, seguinte, ouse transformar o mundo através da educação. Valeu?